E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro O que o Vento Sussurra, da maravilhosa Amy Harmon. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre a história desse livro, continue assistindo esse vídeo, sejam bem-vindos. Bom, gente, deixa eu dar algumas informações para vocês. Primeiro, o livro é da autora Amy Harmon, ele foi publicado aqui pela editora Verus. Olha que beleza! Tô falando de um livro de Amy que já foi publicado, comemorem! Ele tem 378 páginas, ele faz parte do gênero romance histórico, ficção histórica. Ele foi publicado em 2022 e 22 e eu classifiquei ele com 4 estrelas. Meu primeiro 4 estrelas para Amy Harmon, todos os outros foram 5. Mas enfim, vou te explicar os motivos agora mesmo, tá bom? Primeiro, um resumo. O que vai acontecer dentro desse livro? Nós vamos conhecer a Anne, que é uma jovem escritora, ela tá ali na faixa dos seus 30 anos, 30 e poucos anos, e ela acabou de perder o avô dela. O avô dela era a única família que ela tinha. O avô dela é irlandês, né? Era irlandês. E depois que ela perdeu os pais, ela só ficou com o avô, ela foi criada por ele. Então, ele faz um pedido a ela, ele diz assim, que ele gostaria que ele fosse cremado e que as cinzas dele fossem lançadas no rio da cidade natal dele. Então, quando ele morre, né, ele era um médico, ele acaba falecendo, ela faz a cremação e viaja para a Irlanda para cumprir o último desejo dele. E lá ela vai ter um encontro com as suas raízes, ela vai visitar os lugares, né, ela se chama Anne Gallagher, e os Gallaghers, eles são muito conhecidos, assim, é um clã bem grande, né? E ela vai procurar a história da sua família, né? Ela vai procurar saber quem eram os pais do avô dela, seus bisavós. Ela vai chegar a visitar um cemitério onde ela vai descobrir ali o túmulo do bisavô e da bisavó. Então ela vai ter esses momentos assim de tá vivendo luto, de muita dor, mas também de reencontro com as próprias raízes. Ela é uma escritora muito famosa e ela tá assim, realmente agora se sentindo sozinha, porque ela não tem ninguém, ela não fez família, ela não se casou, ela não tem filhos, ela não tem a própria família dela para prosseguir com a vida. A única família que ela tinha era o avô, então ela tá se sentindo muito sozinha. A solidão bate com força nela. Então, quando ela chega ali e ela vai revisitar a própria história, bate ainda mais fundo, né? E aí ela vai cumprir o desejo do avô dela, né? Ela vai lá pro tal do rio, do laguinho, que foi na região onde ele cresceu. E quando ela chega lá nesse lago, tá uma neblina assim absurda e ela simplesmente desaparece. E quando ela reaparece, ela tá na Irlanda de 1921. É um período em que a Irlanda tá ali saindo das guerras, né? Tentando se separar do Reino Unido, tentando dar tchau para a coroa e para a Inglaterra e viver o seu próprio governo, né? Então é um período de muita luta, muita violência, guerra, né? Então é um período complicado. E ela vai chegar lá em 1921, ela vai estar nesse mesmo rio e ela vai se deparar, ela vai acabar sendo acertada por uma bala, um tiro, e ela vai acabar parando na casa desse médico, que é o Thomas Smith, que foi o homem que criou o avô dela, porque o avô dela, que se chama, eu não sei nem se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, Owen, era assim que eu pronunciava durante a minha leitura, né? Na verdade se escreve Eowyn, Elwin. Então no início eu fiquei pensando, Elwin, se chama Elwin. Acabei abreviando para Owen. Então eu só chamava ele de Owen. Então se tiver errado, me corrijam. Enfim. E ela vai parar ali na casa deles, porque era a casa mais. Era a casa mais rica ali da região, era mais que tinha mais dinheiro. O médico, o Dr. Smith, ele era o cara mais rico ali da região. E ele tinha esse casarão, essa mansão. E ele era melhor amigo dos pais do avô da Anne, né? E quando ela chega ali, ele fala assim, ele a reconhece como se ela fosse a bisavó dela, né? Ou seja, como se ela fosse a mãe do Owen, né?
E quando ele vê, ele fica assim, meu Deus, eu te encontrei, finalmente te encontrei. E é aquele momento de muita emoção e ela vai ficar sem entender nada, tipo, onde é que eu estou, o que está acontecendo, como é que eu vim parar aqui, que gente doida é essa? E ela vai se deparar com o avô dela criança e aquilo dali vai aquecer o coração dela de uma forma assim absurda, que ela tá com o coração muito pesado, né, de ter perdido esse homem que era o referencial da vida dela. E ali ela vai construir uma história com eles, ela vai passar um tempo com essa família, ela vai se passar pela Anne, né, a bisavó dela, porque elas eram muito fisicamente extremamente parecidas. Então isso acontece de verdade, né, gente? Quem não tem um parente com quem você é extremamente parecido? E se você for olhar para as suas gerações anteriores, né, pegar foto, provavelmente você vai achar alguém que é muito parecido com você. E isso é extremamente legal, gente. E ela vai se passar por essa Anne, na verdade, todo mundo acha que ela é aquela Anne, só que ela não é. Então ela vai se passar por ela, porque ela precisa se acostumar a esse mundo e as coisas vão evoluir. E ela vai se ver ali no cerne, nos primórdios da Guerra Civil Irlandesa, né? Do que vai dar o estopim para a Guerra Civil e a separação entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Historicamente o livro é incrível, de verdade. E vai ter também a história de amor, né? Ali toda a questão amorosa, ela vai se apaixonar pelo Thomas, eles estão muito próximos e vai ficar aquela situação nele, tipo, você é a mulher do meu melhor amigo, só que não, né? Ela, na verdade, é a bisneta do seu melhor amigo. Então a gente vai ter essa linha do tempo aí estranha, esquisita, ela nessa intersecção aí entre tempos. E é muito legal, gente, isso é muito legal. Eu não sou muito fã de histórias assim de viagem no tempo, não. Acho que fiquei meio traumatizada com Outlander, mas aqui funcionou de uma forma muito natural, na minha opinião. E a solução final dela também foi muito boa. Eu achei muito interessante o que a Amy decidiu fazer no final desse livro. Enfim, mas eu já tô me adiantando. Então ela vai viver alguns impasses ali, ela vai viver as questões políticas de muito perto, porque o Thomas ele é envolvido com isso, da mesma forma como o bisavô dela também foi envolvido, e inclusive a avó, eles foram muito envolvidos nessas questões da independência da Irlanda. A gente vai ver essas questões políticas e é legal porque a Amy ela vai misturar fatos históricos com ficção. Então a gente vai ter ali personagens reais que existiram. Isso me lembrou muito Queda de Gigantes, do Ken Follett, que ele também faz isso, mistura personagens fictícios com personagens reais, e ele faz uma adaptação que ele deixa muito claro no livro dele, até porque o livro dele é uma obra de ficção, não é um relato histórico. E aqui é a mesma coisa. A Amy ela vai trazer algumas questões históricas e vai misturar ali com a ficção e vai adaptar o livro dela também, né? Obviamente. Mas muita coisa, muitos fatos históricos ali, eles vão ficar muito evidentes. E isso me fez brotar em mim uma curiosidade. Tanto que eu fui lá pesquisar sobre essas questões, eu fiquei muito curiosa. E eu gostei muito do que eu fui... ganhei, né? Um mundo de informações pesquisando sobre esse período de revolução na Irlanda, da Guerra Civil e do que aconteceu. E tem alguns personagens históricos ali que são muito importantes também para a Irlanda, fatos que eu não conhecia e que eu passei a conhecer e que para mim foi muito bom, gente, de verdade, que eu gosto muito de história. E conhecer um pouquinho da história da Irlanda, que é um país que me fascina muito, foi maravilhoso, de verdade. Agora, por que esse livro ele perdeu estrela? Porque eu acho que em alguns momentos ela se perdeu nas questões históricas e o livro em si ele perde um pouco de gás. Ela fica muito presa nessa questão assim, se descobrirem quem eu sou de verdade, o que vai acontecer comigo, eu corro risco de vida, como é que eu faço para voltar para casa? E a gente perde páginas nessas questões, sendo que o que é interessante mesmo, que vai dar fôlego ao livro, é lá no final, quando a gente vai ver as coisas acontecendo. Obviamente ali algumas revelações vão ser feitas, então ela vai estar ali num impasse, ela sabendo a história, o que vai acontecer de verdade.
e sem poder falar, né, ou falando assim meio entre linhas, né, para não deixar muito claro e as pessoas não desconfiarem e ela não se passar por louca. Então ela vai estar nesse impasse, e isso é muito bacana, gente, essas questões. Eu achei que o livro, pro final, ele ficou muito mais interessante do que no início, onde ela estava ali, era uma mulher cheia de medo, com a possibilidade de descobrir quem ela era de verdade. Então ela estava ali muito perdida. Depois que ela se liberta dessas questões, o livro vai ficando muito mais interessante e, obviamente, o final foi maravilhoso. Porém, eu não poderia não falar dessa parte que me incomodou. O livro foi ficando truncado, tanto que eu demorei muito para ler esse livro. Eu leio os livros da Amy em dias. Esse eu demorei meses. Eu comecei no ano passado, eu acho. No final, nos últimos dias de 2022. Então aí ficou quase 2 meses de leitura. E eu insisti para prosseguir nesse livro, senão eu já teria abandonado. Então, graças a Deus eu não fiz isso, porque o final valeu muito a pena. Tem uma cena onde algumas pessoas já sabem que ela não era aquela Anne, que na verdade ela era uma moça vinda do futuro e que ela tinha conhecimento de alguns fatos históricos. E aí eles pedem pra ela, tipo, dar uma dica, né? Eles não queriam saber de tudo, mas numa situação política, do que iria acontecer com a Irlanda. Aí ela vai e ela conta uma história, gente. Primeiro ela conta uma história pra explicar quem ela era. E aí as pessoas, elas meio que entendem, subentendem ali quem ela era e o que queria acontecer com ela, né? E aí ela vai contando, assim, algumas coisas, em algumas partes, mas de uma forma muito lírica, né? Assim, toda voltada para esse lado literário dela. E isso é muito bacana, de verdade. A gente vai sentindo uma angústia conforme o livro vai avançando e vai finalizando. A gente fica se questionando o que vai acontecer agora, qual solução a Amy vai trazer para essa história da Anne e do Thomas. Será que eles vão ficar juntos? O que vai acontecer com o Owen? E outras questões ali, tá, gente? A gente não se prende só à história de amor entre eles, não. A gente se prende também às questões políticas, a outras tretas que vão acontecer ao longo do livro. E aí que vai ser ainda mais interessante. E o desfecho eu achei muito satisfatório. Eu gostei de verdade. Eu achei que ela conseguiu amarrar muito bem a história e por isso eu indico demais a leitura, porque o final foi sensacional. Depois ela vai nos dar, lá no final do livro, depois que ela encerrou a história toda, ela vai ter uma nota da escritora, né? E ela vai contar como é que esse livro nasceu, ela vai falar sobre os antepassados dela, que são irlandeses, e o fascínio dela por esse país, a viagem que ela fez junto com algumas pessoas da sua família para onde a família dela originalmente veio, né? Ela foi em busca das suas raízes. Ela fez tipo o que a Amy fez, só que ela não viajou no tempo. E ali ela descobriu sobre o passado dela, e isso é muito bacana, gente. E me conectou ainda mais com a escritora, sabe? Eu gosto dessas notas e eu gosto de histórias de livros que se mesclem ali com a vida deles, né? Com a realidade deles. Muito bom, gente. Eu indico demais. Não é perfeito. Eu achei que realmente ela se perdeu ali nessas partes, em algumas questões históricas. Mas, no geral, o livro é... O que eu tô querendo dizer nessas questões históricas onde ela se perdeu? Ela focou muito nisso e o livro ele perdeu um pouco o andamento. Ele passou a ser um relato histórico e deixou de ser um romance, pelo menos na minha opinião. Ali na metade do livro ela vai tentar se localizar e se entender. Então passou de ser um romance e virou um relato histórico. Depois ele vai pegar esse gás aí do romance, que o romance vai acontecer, e aí a gente vai ter uma outra visão da história, que foi a que eu mais gostei. Mas ainda assim indico a leitura. Se você gostou do livro, se você já leu, comenta aqui comigo a sua opinião. Se você não leu, também comenta aí o que você achou dessa resenha. Eu vou deixar o link de compra do livro aqui na descrição desse vídeo. E tá saindo simultaneamente com essa resenha a resenha escrita lá no blog. Então você pode visitar o blog para a resenha, o link tá aqui na descrição do vídeo também. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva e clica no botãozinho vermelho para ativar as notificações, tá? Não, é no botãozinho vermelho para se inscrever e no sininho para ativar as notificações. Beleza?
Não esquece de me seguir nas redes sociais, @garotasentrelivros, e me aguarde que em breve eu volto com muito mais pra vocês. Um beijão e tchau, tchau!